Fiquei grávida, mas o meu namorado disse-me que tem uma vasectomia e terminou comigo. Não é justo, se eu soubesse, teria me cuidado. A sua falta de comunicação destruiu esta relação. O Tiago e eu tínhamos o que eu considerava uma relação absolutamente transparente e madura ao longo do último ano. Desde o dia em que nos conhecemos naquela livraria no centro, senti que tínhamos uma conexão que transcendia o básico, algo que eu merecia depois de tantas decepções amorosas. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos, partilhando jantares, planos de viagem e uma rotina que parecia sólida como rocha. Eu sempre valorizei a entrega total e acreditava que ele estava na mesma página que eu, sem reservas ou segredos obscuros. No meu íntimo, eu sentia que finalmente tinha encontrado alguém que não jogava jogos e que me permitia ser eu própria em todas as minhas facetas. Durante todo esse tempo, nunca houve um momento em que eu duvidasse da nossa compatibilidade ou do nosso futuro juntos. O Tiago sempre foi um homem atencioso, presente e, acima de tudo, parecia ser o pilar de honestidade que eu tanto buscava. Nós conversávamos sobre tudo, ou pelo menos era o que eu pensava enquanto planeávamos a nossa vida a dois. Essa sensação de segurança era o que me permitia relaxar e confiar plenamente no que estávamos a construir. Eu sentia-me protegida pela aura de sinceridade que ele projetava, o que tornava qualquer preocupação externa irrelevante para o nosso ninho. No entanto, há cerca de 2 semanas comecei a notar que o meu corpo estava a dar sinais estranhos que eu não podia ignorar. A minha menstruação, que sempre foi um relógio suíço, estava atrasada e uma fadiga persistente começou a instalar-se nos meus dias. Inicialmente, tentei convencer-me de que era apenas o estresse do trabalho ou uma mudança hormonal passageira. Mas o desconforto crescia e com ele uma suspeita que parecia impossível dentro da nossa bolha de perfeição. Eu sentia que algo estava prestes a mudar, mas ainda acreditava que fosse o que fosse, o Tiago estaria lá para me amparar. A incerteza tornou-se insuportável e decidi comprar um teste de farmácia numa tarde chuvosa, escondendo-o na mala como se fosse um segredo proibido. Quando finalmente vi aquelas 2 riscas cor-de-rosa aparecerem no visor, o meu coração quase saltou do peito. Eu estava nervosa, claro, mas havia um entusiasmo latente por partilhar aquela nova etapa com o homem que eu amava. Imaginei 1000 reações, todas elas envolvendo abraços e promessas de um futuro ainda mais unido. Para mim, aquele teste não era apenas um sinal biológico, era o selo de que a nossa relação estava a subir de nível. Preparei-me emocionalmente para dar a notícia, querendo que fosse um momento de partilha e união total. Enviei-lhe a foto do teste de gravidez com uma mensagem carregada de esperança, esperando que ele respondesse com o apoio que sempre me prometeu. No fundo, eu aguardava um "vamos resolver isto juntos", ou qualquer palavra que validasse o que eu estava a sentir naquele instante. A minha vulnerabilidade estava exposta e eu sentia-me no direito de receber o acolhimento que um parceiro perfeito deve oferecer. Mas o que recebi em troca foi um silêncio gélido que me deixou sem chão. O som da notificação de bloqueio do WhatsApp ecoou no meu quarto apenas segundos depois de ele ter visualizado a fotografia. Não houve uma chamada, não houve uma conversa, apenas o corte abrupto de qualquer canal de comunicação. Eu olhava para o ecrã do telemóvel sem conseguir processar como alguém que dizia amar-me podia simplesmente desaparecer no momento de tamanha necessidade. A sensação de abandono foi imediata e violenta, como se ele tivesse arrancado o tapete sob os meus pés sem qualquer aviso prévio. Fiquei ali, segurando o telemóvel, à espera de uma explicação que não vinha. A última mensagem que ele me enviou antes de desaparecer foi como uma bofetada de gelo: "Fiz uma vasectomia há 3 anos. Não me procures mais." Eu li e reli aquelas palavras, sentindo uma tontura que me obrigou a sentar na beira da cama. Como é que ele pôde esconder um segredo médico tão importante de mim durante um ano inteiro de relação? A omissão dele foi uma traição à confiança que depositamos um no outro desde o primeiro dia. Se ele tivesse sido honesto sobre a sua condição, as minhas escolhas teriam sido completamente diferentes e eu não estaria nesta situação. Estou absolutamente chocada com a cobardia e a falta de caráter que ele demonstrou ao fugir desta forma. Ele basicamente enganou-me com uma falsa sensação de segurança, deixando-me acreditar que tudo estava sob controle. Se eu soubesse que ele era estéril, teria sido muito mais cuidadosa com o meu próprio corpo e com as minhas escolhas cotidianas, gerindo a minha vida de outra forma. É inadmissível que ele agora haja como se eu fosse a vilã só porque a sua própria falta de transparência teve consequências no mundo real. Ele privou-me do direito de saber com quem me estava a deitar e quais eram os riscos envolvidos. A indignação que sinto é tão grande que mal consigo respirar sem sentir um aperto no peito pela injustiça de tudo isto. Ele decidiu unilateralmente o que eu devia ou não saber sobre a sua saúde reprodutiva,
tratando-me como se eu não tivesse direito a essa informação. Agora ele usa essa mesma omissão como uma arma para me descartar, como se a culpa fosse inteiramente minha por confiar nele. A falta de comunicação dele destruiu o que tínhamos e ele não tem o direito de se esconder atrás de um procedimento médico para fugir à responsabilidade. Eu sou a pessoa que ficou com o fardo, enquanto ele se retira sem dar uma única explicação presencial. É revoltante ver como ele distorce os factos para se colocar na posição de enganado, quando o verdadeiro engano começou no silêncio dele. Se houvesse honestidade desde o início, nunca teríamos chegado a este ponto de ruptura traumática e desnecessária. Ele preferiu manter o segredo e agora pune-me pela sua própria incapacidade de ser um homem íntegro e comunicativo. O que ele fez não foi amor, foi uma manipulação grosseira da realidade para seu próprio conforto. E o pior de tudo é que ele se sente no direito de ficar ofendido, quando eu é que estou a lidar com as consequências da sua omissão calculada. Não consigo aceitar que a nossa história termine assim, com ele a fugir como um miúdo que não quer enfrentar os problemas que ajudou a criar. Ele foi injusto comigo, com o nosso futuro e com a ideia de confiança que eu tanto defendia na nossa relação. A sua atitude é de uma crueldade sem limites, deixando-me sozinha no momento em que a clareza deveria ser a nossa prioridade. Ele destruiu tudo com a sua falta de transparência e agora quer sair de cena como se fosse a vítima de um complô. É uma falta de respeito que eu nunca esperei dele e que me deixa profundamente ferida. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: deixa-me ver se percebi bem a tua lógica. Se o Tiago é estéril há 3 anos e tu estás grávida agora, como é que ele é o culpado de alguma coisa? A biologia não mente e parece que a única pessoa que não foi honesta aqui foste tu sobre a origem desse bebê. Resposta da OP. Isso que dizes é secundário e apenas serve para desviar o foco do verdadeiro problema. O ponto central é a falta de honestidade dele sobre o próprio corpo, o que me impediu de planear a minha vida devidamente e tomar as decisões certas para a minha saúde. Usuário Anônimo 2 diz: tu dizes que se soubesses da vasectomia terias tido mais cuidado. Por que raio precisarias de mais cuidado se estavas numa relação exclusiva com ele? Se tu fosses fiel, a infertilidade dele nunca seria um problema para ti, seria apenas um detalhe. Resposta da OP. Qualquer mulher tem o direito fundamental de saber se o parceiro é infértil para poder gerir a sua vida e a sua saúde como bem entender. A omissão dele foi uma violação da minha autonomia e ninguém tem o direito de julgar como eu reagiria se ele tivesse sido homem o suficiente para falar a verdade. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que o meu mundo desabou com aquela mensagem fria e o bloqueio subsequente que o Tiago me impôs. O silêncio dele continua a ser um ruído ensurdecedor na minha cabeça, impedindo-me de ter qualquer tipo de encerramento ou explicação digna. Devido a esta situação repentina e ao facto de ele ter cortado todo o apoio emocional e logístico, tive de voltar para a casa dos meus pais. Não consigo pagar a renda do nosso apartamento sozinha e a sensação de fracasso ao carregar as malas de volta para o meu antigo quarto foi humilhante. Sinto que estou a ser castigada por uma situação que ele provocou com a sua falta de caráter e silêncio persistente. A minha mãe está absolutamente furiosa com tudo o que está a acontecer, mas a raiva dela não é direcionada a mim, como alguns poderiam pensar. Ela está indignada com o Tiago e com a forma como ele agiu, escondendo uma condição médica tão relevante para o futuro de um casal. Expliquei-lhe detalhadamente que ele omitiu intencionalmente a sua condição para evitar qualquer tipo de responsabilidade a longo prazo. Para minha mãe, que sempre acreditou em valores tradicionais, o que ele fez é uma quebra total de confiança e uma falta de respeito para com a nossa família. Ela vê-me como a vítima de um homem que não teve coragem de ser honesto desde o primeiro jantar que tivemos. Tenho passado os dias a chorar constantemente porque a sensação de traição pelo silêncio dele é avassaladora e física. Cada canto desta casa me lembra que eu tinha uma vida planeada e que tudo foi destruído por causa de um segredo que eu nunca pedi para guardar. Sinto-me traída não só pelo que ele fez agora, mas por cada momento em que ele me olhou nos olhos sabendo que me estava a esconder algo vital. É uma dor que não passa, alimentada pela injustiça de ele estar em algum lado a agir como se nada fosse, enquanto eu estou aqui a tentar recolher os cacos. A minha saúde emocional está por um fio e ele parece não se importar minimamente com o estrago que deixou para trás. Disse a minha melhor amiga, a única pessoa com quem tenho conseguido falar sem desabar, que se o Tiago tivesse sido homem e me contasse a verdade desde o primeiro dia, não estaríamos nesta confusão. Se houvesse clareza, eu teria gerido as minhas expectativas e as minhas ações de uma forma condizente com a realidade.
Ele basicamente encurralou-me numa situação impossível em que sou a única a dar a cara e a sofrer as consequências sociais e físicas. Enquanto isso, ele esconde-se atrás de um procedimento médico que nunca teve a decência de mencionar em 12 meses de intimidade. É uma atitude de cobarde que me deixa sem palavras sempre que tento processar a lógica dele. Sinto que estou a ser empurrada para um abismo de solidão onde as minhas justificações parecem não ter o peso que merecem para quem vê de fora. As pessoas não entendem que a base de qualquer relação é a comunicação e que ao falhar nisso, o Thiago invalidou tudo o que construímos. Ele retirou-me o poder de escolha sobre a minha própria vida ao manter-me na ignorância sobre a sua esterilidade. Agora, ele usa essa mesma ignorância como pretexto para me abandonar, o que é de uma perversidade sem nome. Estou a carregar um fardo que ele ajudou a criar com a sua omissão, e ainda assim, sou eu quem tem de lidar com os olhares de pena. A minha vida tornou-se um ciclo de autopiedade e indignação que me consome de manhã à noite, sem que haja uma luz ao fundo do túnel. Tento encontrar força na minha verdade, mas é difícil quando o vilão da história tem o poder de me silenciar com um simples clique no telemóvel. O Thiago não percebe, ou finge não perceber, que o silêncio dele é uma forma de violência psicológica contra mim. Ele deixou-me num limbo onde a minha única companhia é a minha própria frustração com a falta de honestidade alheia. É tão injusto que eu tenha de reorganizar toda a minha existência enquanto ele simplesmente deleta o meu contato. A cada hora que passa, a minha raiva transforma-se em algo mais sólido e frio, uma determinação de que ele não pode sair impune disto. Ele acha que pode simplesmente desaparecer e deixar-me com a conta da sua falta de transparência, mas ele está muito enganado. A verdade é que ele foi o primeiro a mentir quando decidiu que eu não merecia saber a verdade sobre o seu corpo. E agora ele quer que eu pague o preço total por um erro que só aconteceu porque ele me deu uma falsa sensação de segurança. A omissão dele é a raiz de todo este desastre e eu não vou deixar que ele se esqueça disso tão facilmente. Os meus pais estão a tentar apoiar-me como podem, mas sinto a tensão no ar sempre que o nome do Thiago é mencionado nas nossas conversas. Eles viram-me feliz ao lado dele e agora veem-me neste estado, o que os magoa profundamente também. É uma dor coletiva que ele causou e que parece ignorar com uma facilidade assustadora, o que só prova o tipo de pessoa que ele realmente é. Eu merecia melhor do que um homem que se esconde atrás de relatórios médicos para fugir de uma conversa séria. O meu futuro foi sabotado por alguém que eu considerava o meu porto seguro, e isso é algo que eu nunca vou conseguir perdoar. Continuo a olhar para o teste de gravidez, que agora parece um monumento à decepção e à falta de comunicação entre dois seres humanos. Aquelas duas riscas tornaram-se o símbolo de como a vida pode mudar quando a pessoa ao nosso lado decide omitir factos cruciais. Sinto-me usada e descartada, como se o meu papel na vida dele fosse apenas temporário até que a realidade batesse a porta. E agora que a realidade chegou, ele não tem a estrutura para lidar com ela, preferindo a fuga à confrontação. É a prova final de que ele nunca esteve à altura da relação que eu tentei construir com tanto esmero. O que mais me dói é perceber que para ele, o meu bem-estar nunca foi uma prioridade real, mas apenas um acessório da sua conveniência. Ele guardou o seu segredo, como uma apólice de seguro contra qualquer eventualidade, sem pensar no impacto que isso teria em mim. Agora que a eventualidade ocorreu, ele ativa a sua cláusula de saída sem olhar para trás, deixando-me à mercê da sorte. É de uma falta de empatia que me enoja profundamente e me faz questionar tudo o que vivemos no último ano. Se ele foi capaz de esconder isto, o que mais terá ele omitido durante o nosso tempo juntos? Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: é impressionante como continuas a falar da omissão dele como se isso justificasse estares grávida de outro homem. Queres mesmo dizer que a confusão foi criada pelo silêncio dele e não pela tua traição? Se ele não tivesse a vasectomia, estarias agora a celebrar um filho que não é dele. Resposta da OP: sou vítima de um gajo que mentiu por omissão durante um ano inteiro. Ponto final. Se houvesse verdade entre nós, os riscos seriam calculados e eu estaria sob o controle da minha própria vida, sem surpresas desagradáveis causadas pela falta de caráter dele. Usuário Anônimo 2 diz: os teus pais sabem que o bebê não é dele ou estás a alimentá-los com essa história da omissão para esconderes a tua própria falha? É muito conveniente fazer-te de mártir quando a biologia prova que tu é que quebraste a confiança primeiro. Resposta da OP: os meus pais sabem que ele é um mentiroso que destruiu o nosso futuro ao guardar segredos médicos cruciais. Eles apoiam-me porque entendem que a base de tudo é a transparência e que o Thiago falhou miseravelmente nesse dever básico de um parceiro. Atualização 2.
Já se passaram 2 semanas desde a última vez que escrevi e a angústia de ser ignorada tornou-se algo insustentável para minha sanidade. Decidi que não podia ficar parada enquanto Tiago continuava a viver a sua vida como se eu nunca tivesse existido ou como se eu não estivesse a passar por este calvário sozinha. Depois de muito pensar, decidi contactar a irmã dele, a Sofia, que sempre pareceu ser uma pessoa sensata e justa durante os nossos encontros familiares. Eu não queria envolver a família dele diretamente, mas a cobardia dele não me deixou outra escolha senão procurar alguém que o obrigasse a ouvir-me. Precisava que alguém do lado dele soubesse a verdade sobre como ele me abandonou à própria sorte. Liguei para a Sofia e expliquei-lhe com toda a calma que conseguia unir, que estou grávida e que o irmão dela desapareceu sem dar qualquer explicação digna. Disse-lhe claramente que o Tiago está a tentar manipular-me e fugir às suas responsabilidades usando esta história da vasectomia como uma desculpa conveniente para se livrar da pensão de alimentos. Ela pareceu ficar genuinamente confusa ao telefone, como se não soubesse de nada do que estava a acontecer, o que só reforçou a minha teoria de que ele está a esconder a verdade de todos. Ela prometeu que ia falar com ele e tentar perceber o que se passava, o que me deu uma pequena ponta de esperança. Sinto-me um pouco melhor sabendo que a cortina de fumo que ele criou está finalmente a começar a dissipar-se. Acredito piamente que se destróis uma relação por falta de comunicação, deves pelo menos ter a decência de encarar a pessoa que magoaste olhos nos olhos. Não se pode simplesmente bloquear alguém e esperar que a vida continue como se nada fosse, especialmente quando há consequências reais em jogo. O Tiago agiu como um adolescente assustado em vez de ser o homem que eu pensava que ele era. A Sofia foi educada, mas senti uma certa reserva na voz dela, o que me faz pensar que o Tiago já deve ter espalhado a sua versão distorcida dos factos. Mas eu não vou desistir de repor a verdade e de mostrar que fui eu a parte lesada nesta história de segredos e mentiras. Nesta fase, estou a preparar uma lista detalhada de todas as despesas que vou ter com o pré-natal, exames médicos e tudo o que envolve esta nova realidade. Como o segredo dele e a sua falta de transparência causaram diretamente este desequilíbrio na minha vida, considero justo que ele seja quem paga por tudo isto. Se ele tivesse sido honesto, eu teria tomado precauções diferentes e não estaríamos a discutir custos médicos agora. Ele privou-me da informação necessária para eu me proteger adequadamente e por isso, a responsabilidade financeira deve recair sobre ele. É uma questão de justiça básica e de compensação pela fraude emocional que ele cometeu contra mim durante todo este tempo. Sinto que o cerco está a apertar e que ele não vai conseguir esconder-se atrás do bloqueio do WhatsApp por muito mais tempo. A verdade tem uma forma própria de vir à tona, por mais que ele tente enterrá-la com silêncios e fugas precipitadas. Estou determinada a fazer com que ele assuma o que fez, nem que para isso tenha de expor a sua falta de caráter a todas as pessoas que o rodeiam. Ele não pode ter o luxo de manter uma imagem de bom rapaz, enquanto deixa uma mulher grávida e desesperada para trás por causa de uma omissão dele. A minha dignidade vale mais do que o conforto dele e eu vou lutar por isso com todas as minhas forças. Às vezes, dou por mim a olhar para o telemóvel à espera de uma mensagem da Sofia a dizer que ele quer conversar, mas o silêncio continua. Essa espera é uma tortura lenta que consome as minhas energias, mas também alimenta a minha convicção de que estou a fazer o que é correto. Não se trata apenas de dinheiro ou de apoio, trata-se de princípios e de não permitir que um homem saia impune depois de enganar alguém tão profundamente. O que ele fez comigo foi um teste à minha resiliência e eu pretendo passar com distinção, mostrando que não sou alguém que ele possa simplesmente descartar. A minha indignação é o meu combustível para continuar a exigir o que é meu por direito. A minha rotina agora gira em torno de consultas, listas de compras e tentativas de contato que raramente trazem os resultados imediatos que eu desejo. Sinto que o mundo está a olhar para mim e a julgar-me sem conhecer a profundidade da traição que sofri por parte dele. É fácil apontar o dedo quando não se é a pessoa que foi mantida no escuro sobre factos cruciais da vida do parceiro. Mas eu sei a minha verdade e sei que o erro original foi dele, ao decidir que a sua vasectomia era um assunto privado que não me dizia respeito. Essa decisão egoísta dele foi o que desencadeou todo este efeito dominó que agora ameaça destruir a minha paz. Sinto-me cada vez mais isolada, pois até os amigos em comum parecem estar a escolher lados, e o silêncio dele é uma arma poderosa nessa guerra de narrativas. Mas eu tenho a justiça do meu lado, pois ninguém pode ser obrigado a viver uma mentira sem o seu consentimento. O Tiago impôs-me a sua realidade estéril sem me perguntar se eu concordava com isso, e agora quer que eu lide com a falha do sistema sozinha. É de uma hipocrisia sem limites,
e eu não vou permitir que ele se saia bem nesta manobra de diversão. Vou continuar a pressionar através da família dele até que ele seja forçado a sentar-se comigo. A minha lista de despesas está a crescer e com cada item que adiciono, sinto que estou a recuperar um pouco do poder que ele me tirou. Cada euro que ele tiver de pagar será um lembrete da sua desonestidade e do preço que se paga por não ser íntegro. Não me importa se ele acha que não é o pai, o que importa é que ele foi o parceiro que me enganou e que me colocou nesta posição de vulnerabilidade. A fraude emocional é tão real quanto qualquer outra e merece ser reparada de forma tangível e imediata. Ele vai aprender que o silêncio tem um custo e que eu não sou uma vítima passiva das suas omissões. Enquanto espero pela reação dele, tento manter a cabeça erguida e focar-me no que é necessário para o meu bem-estar e o do bebê. A ironia de tudo isto não me escapa, mas a minha prioridade é garantir que não serei eu a única a carregar as consequências deste desastre. O Tiago pode tentar fugir, mas o mundo é pequeno e a verdade é persistente demais para ser ignorada para sempre. Estou pronta para o próximo passo, seja ele qual for, desde que envolva a responsabilização dele por tudo o que aconteceu. A minha indignação é agora a minha armadura contra a frieza de quem um dia prometeu amar-me e proteger-me. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: estás a preparar listas de despesas para um homem que tem provas médicas de que não pode ser o pai? Um simples teste de ADN acaba com este teu teatro num instante e vais acabar a ter de pagar as custas do tribunal se fores por aí. Resposta da OP. O ADN não é a questão principal aqui, a fraude emocional que ele cometeu ao esconder a sua condição é que é o verdadeiro crime. Ele privou-me da verdade e isso tem um custo emocional e financeiro que ele tem a obrigação de cobrir por me ter colocado nesta situação vulnerável. Usuário Anônimo 2 diz: a irmã dele provavelmente ficou confusa porque sabe que o irmão é estéril e tu estás a tentar empurrar-lhe um filho de outro. O único segredo aqui era a tua infidelidade, enquanto o segredo dele era apenas um procedimento médico antigo. Resposta da OP. Não admito esse tom acusatório e machista. Estou a lidar com uma ruptura traumática e uma gravidez inesperada causada pela falsa segurança que ele me deu. Se ele fosse transparente, nada disto estaria a acontecer e eu não teria de passar por este julgamento público injusto. Atualização 3. Já se passou um mês desde que esta pesadelo começou e, finalmente, parecia que íamos ter um momento de clareza e resolução. Os meus pais, fartos de me verem sofrer e de verem a inércia do Tiago, decidiram tomar as rédeas da situação e convidaram-no para vir cá a casa. Eles propuseram uma conversa civilizada, para resolvermos a questão do apoio financeiro e das responsabilidades futuras antes de envolvermos qualquer tipo de mediação formal ou advogados. Surpreendentemente, ele aceitou o convite, o que eu interpretei como um sinal de que a pressão que fiz através da irmã dele finalmente surtiu efeito. Estava na hora de ele encarar a família que ele tanto desrespeitou com o seu silêncio egoísta. Eu estava tão orgulhosa de mim mesma por conseguir manter a postura e a dignidade durante todos estes dias de espera e incerteza. Preparei-me meticulosamente para este encontro não com raiva, mas com uma determinação fria de quem sabe que tem a razão do seu lado. Passei horas a ensaiar o que ia dizer, focando-me na ideia de que a honestidade é a base inegociável de qualquer amor verdadeiro. Queria que ele sentisse o peso de ter falhado conosco, não apenas como parceiro, mas como ser humano que preza a verdade. Sentia-me pronta para finalmente responsabilizá-lo pelo engano grotesco da sua vasectomia escondida. No dia da reunião, a atmosfera na sala de estar dos meus pais era de uma tensão palpável, quase elétrica. Eu tinha toda a gente do meu lado, os meus pais estavam sentados ao meu lado. Os meus primos apareceram para dar apoio moral e até alguns amigos em comum estavam presentes. Era uma frente unida contra a desonestidade que o Tiago representava naquele momento. Eu sentia que a minha narrativa era sólida e que ninguém poderia refutar o facto de que ele me tinha mantido na ignorância. Estava pronta para fazer o meu discurso sobre integridade e sobre como o silêncio dele tinha sido a arma que destruiu o nosso futuro comum. Olhei para o lugar vazio onde ele se sentaria e senti uma estranha satisfação por estar a forçar este confronto que ele tanto tentou evitar. Para mim, aquele encontro era o culminar de semanas de luta por reconhecimento e por justiça emocional. Eu não estava ali para pedir esmolas, mas para exigir o que era devido a alguém que foi enganada por uma falsa promessa de transparência. Sentia-me como a porta-voz de todas as mulheres que já foram silenciadas por segredos masculinos. A minha confiança estava no auge e eu acreditava piamente que ele não teria outra saída senão admitir o seu erro e pedir desculpas pela dor que causou. A minha mãe tinha preparado chá e café, tentando manter as aparências de uma conversa de adultos,
mas os seus olhos traíam a indignação que sentia por mim. O meu pai, um homem de poucas palavras, mantinha uma expressão severa, pronto para defender a honra da filha contra quem quer que fosse. Era um cenário perfeito para minha redenção social, onde eu passaria de vítima abandonada a mulher que exige respeito. Cada minuto que passava aumentava a minha convicção de que este era o passo necessário para eu poder seguir com a minha vida. O Tiago teria de responder perante as pessoas que ele outrora chamou de família. Enquanto esperávamos que a campainha tocasse, revi mentalmente os pontos principais da minha argumentação para não me perder na emoção. Ia começar por falar da nossa perfeição inicial e de como o segredo dele manchou todas as memórias felizes que tínhamos. Depois passaria para a questão prática da gravidez e de como a falta de aviso dele me impediu de tomar decisões mais prudentes. Por fim, exigiria que ele assumisse as consequências financeiras e morais do seu ato de omissão deliberada. Era um plano infalível, desenhado para não lhe dar margem de manobra ou de negação perante as provas da sua falta de caráter. Senti uma onda de poder ao perceber que eu tinha conseguido reunir todas aquelas pessoas para me apoiar numa causa tão justa. Isso provava que a minha versão dos factos era a única que fazia sentido para quem realmente me conhecia e me amava. O Tiago, por outro lado, chegaria sozinho, carregando o fardo da sua própria mentira e sem ninguém para o defender. Eu quase sentia pena dele, se não fosse a raiva profunda que ainda sentia por tudo que ele me fez passar. Ele ia aprender que não se pode brincar com a vida das pessoas e depois esperar que o silêncio resolva tudo por magia. Os meus primos sussurravam palavras de incentivo, dizendo que eu estava a ser muito corajosa por enfrentar a situação desta maneira tão aberta. Isso só serviu para inflar ainda mais o meu ego e a minha certeza de que eu era a heroína desta história trágica. Eu era a pessoa que ficou grávida e sozinha por causa do silêncio dele, e isso dava-me uma autoridade moral inquestionável naquela sala. Não havia espaço para dúvidas ou para segundas interpretações. O Tiago era o culpado e este era o dia do seu julgamento familiar. Eu estava pronta para o ver vergado perante a força da minha verdade e da minha dor. A campainha finalmente tocou e senti um calafrio de antecipação percorrer minha espinha enquanto o meu pai se levantava para abrir a porta. Vi o Tiago entrar na sala, mas ele não parecia o homem destruído ou culpado que eu esperava encontrar. Ele estava calmo, quase demasiado calmo para alguém que estava prestes a ser confrontado com os seus pecados. Ele trazia uma pasta debaixo do braço, o que achei estranho, mas ignorei, focando-me no início do meu discurso triunfante. A hora da verdade tinha chegado e eu estava decidida a não deixar que ele dissesse uma única palavra antes de ouvir tudo o que eu tinha para dizer. Sentamo-nos todos e o silêncio que se seguiu foi cortante, apenas interrompido pelo som da chuva batendo nas janelas da sala. Respirei fundo, olhei-o fixamente nos olhos e comecei a falar sobre como a confiança é um cristal que, uma vez quebrado, nunca mais volta a ser o mesmo. Falei sobre a desilusão de descobrir que o homem que eu amava era capaz de esconder algo tão vital como uma vasectomia. Cada palavra que eu proferia parecia ressoar com a aprovação silenciosa da minha família, e eu senti que estava a ganhar a batalha antes mesmo de ele poder contra-atacar. Eu era a justiça em pessoa, e ele era apenas a sombra de um erro que estava prestes a ser exposto. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: tenho a sensação de que esta reunião vai correr tão mal para o teu lado que nem vais saber o que te atingiu. Reunir a família toda para humilhar um homem que sabes perfeitamente que não te engravidou é de uma falta de noção gritante. Prepara-te para o tombo. Resposta da OP. Ele é que escondeu a verdade durante um ano inteiro, não eu. Tenho todo o direito de o confrontar perante quem me ama, porque a sua falta de honestidade é a raiz de todo este conflito e sofrimento desnecessário. Usuário Anônimo 2 diz: achas mesmo que és a heroína desta história por tentares prender um homem estéril a uma criança que é fruto de uma traição tua? O teu ego está a cegar-te para o facto de que estás prestes a ser desmascarada à frente de toda a gente. Resposta da OP. Sou eu que fiquei grávida e sozinha por causa do silêncio dele, por isso sou a única vítima aqui. Ninguém tem o direito de questionar a minha integridade quando o Tiago foi o primeiro a quebrar o contrato de confiança da nossa relação com o seu segredo médico. Atualização 4. Já se passaram 2 dias desde a reunião que deveria ter sido o meu momento de triunfo, e agora sinto que a minha vida está em ruínas absolutas. Está tudo arruinado, de uma forma que eu nunca poderia ter previsto ou imaginado nos meus piores pesadelos. O Tiago apareceu naquela tarde, tal como combinado, mas ele não veio para conversar, nem para pedir desculpa, nem para ouvir o meu discurso sobre honestidade.
Ele veio armado com uma pasta cheia de papéis, mantendo uma calma que agora percebo ser um sinal de desprezo profundo. À frente de toda a minha família reunida, ele abriu a pasta e começou a exibir os seus relatórios médicos originais e atualizados. Ele provou com documentos carimbados e assinados, que fez o procedimento de vasectomia em 2018, vários anos antes de sequer saber que eu existia. Mais do que isso, ele apresentou 3 testes de acompanhamento realizados ao longo do tempo que mostravam uma contagem rigorosamente zero de espermatozoides. O golpe final foi o último teste realizado há apenas 6 meses, durante o nosso namoro, confirmando que ele permanecia completamente estéril. A sala ficou num silêncio mortal enquanto os papéis passavam de mão em mão, e eu sentia o chão abrir-se debaixo de mim. A evidência científica era inquestionável e destruía qualquer argumento de omissão que eu tivesse tentado construir. O meu pai, que até ali tinha sido o meu maior defensor, olhou para os documentos e depois olhou para o Tiago com uma confusão dolorosa. Ele perguntou-lhe com uma voz que mal reconheci, por que razão ele nunca me tinha contado sobre a vasectomia se estávamos juntos há tanto tempo. O Tiago limitou-se a olhar para mim, com um olhar vazio de qualquer afeto, e deu a resposta que me persegue desde então. Ele disse, porque queria ver se tu eras o tipo de pessoa que tentaria empurrar o filho de outro para cima de mim se tivesse oportunidade. Acho que tive a minha resposta hoje. Aquelas palavras foram como navalhas cortando o que restava da minha dignidade perante a minha própria família. Os meus pais ficaram em silêncio, um silêncio muito mais pesado do que qualquer grito ou discussão que pudéssemos ter tido. O olhar que me deram naquele momento foi de uma decepção tão profunda que me senti como se fosse uma completa estranha naquela sala onde cresci. O meu pai perguntou-me com uma frieza que me gelou a alma, quem era afinal o pai da criança, já que era biologicamente impossível ser o Tiago. Eu perdi o controle e comecei a gritar, acusando o Tiago de ser cruel e manipulador por me ter testado daquela maneira sádica durante meses. Gritei que ele não tinha o direito de brincar com a minha vida só para provar um ponto sobre o meu caráter. A reação deles não foi a que eu esperava. Ninguém veio em meu auxílio ou tentou calar o Tiago. Em vez disso, vi os meus primos e amigos começarem a sair da sala, um por um, sem dizerem uma única palavra ou olharem para mim. O Tiago limitou-se a recolher os seus papéis, fechou a pasta e saiu de casa sem olhar para trás, deixando o caos que ele próprio orquestrou com o seu silêncio calculado. Agora a minha família recusa-se a falar comigo e o clima em casa é de um isolamento insuportável, como se eu fosse uma pária. Eles agem como se eu fosse a única culpada, ignorando completamente que foi o jogo mental do Tiago que nos trouxe até aqui. É tão injusto que eu esteja a ser tratada desta forma só porque reagi a uma situação que ele manipulou do início ao fim ao ficar calado sobre a sua condição. Ele armou uma armadilha e agora toda a gente me culpa por ter caído nela, em vez de culparem quem colocou a armadilha em primeiro lugar. O Tiago desapareceu de vez da minha vida, bloqueou-me em tudo e os seus advogados já enviaram uma nota a dizer que qualquer tentativa de contato será considerada assédio. Estou sozinha, grávida e sem o apoio das pessoas que deveriam estar ao meu lado incondicionalmente, independentemente dos testes de terceiros. A injustiça de tudo isto queima-me por dentro, porque eu continuo a acreditar que se ele tivesse sido honesto, nada disto teria acontecido. Ele preferiu ser um observador silencioso da minha vida, esperando por um erro para poder sair como o grande mártir da história. E o pior é que ele conseguiu convencer toda a gente de que ele é que foi a vítima de um golpe, quando o verdadeiro golpe foi a sua falta de transparência desde o dia 1. Agora estou aqui a carregar as consequências de uma verdade que ele guardou no bolso para usar como arma de destruição maciça. É uma crueldade que eu nunca vou perdoar, não importa o que digam sobre o ADN ou sobre os meus próprios atos. No final de contas, o Tiago mostrou que nunca me amou de verdade, pois quem ama não testa o outro desta maneira tão fria e clínica. Ele apenas queria uma razão para se ir embora e usou a sua própria esterilidade como uma ratoeira para me apanhar. A minha família não entende isso, preferindo focar-se no facto de o bebê não ser dele, como se a lealdade biológica fosse mais importante do que a honestidade emocional que ele me negou. Sinto-me traída por todos, mas principalmente por um sistema que permite que um homem minta por omissão e ainda saia como o herói da situação. A minha vida está desfeita e ele é o único arquiteto deste desastre.